Olá pessoal, vamos falar hoje um pouco sobre receita pública. Nós já vimos um pouco sobre o orçamento e vimos que o orçamento ele traz justamente a fixação da despesa e a estimativa da receita. Então é necessário que conheçamos o que é uma receita pública, como ela se classifica e a partir de então nós vamos definir, né, quais são os seus estágios. Né? Então, inicialmente, é interessante, é necessário que saibamos o que são recursos públicos. Né? A gente trabalha na administração privada com recursos privados, com os recursos que são provenientes de faturamento, de vendas, de serviços prestados, né? Venda de bens, enfim, da indústria referente às empresas. E os recursos públicos são todos aqueles mecanismos, né, que são utilizados para atividade de desenvolvimento da sociedade, né, para atender a sua promoção do bem-estar. Então, Martins, ele coloca que é por meio dos recursos públicos que existe a promoção do bem-estar e do desenvolvimento humano sustentável, né, dentre outros impactos desejáveis. Então, é possível observarmos que essa definição da promoção do bem-estar, ela é justamente proveniente de quê? Dos recursos públicos que são utilizados para a formação de políticas públicas. Nós já vimos em outros momentos, né, falar um pouco sobre o serviço público, sobre a composição da administração pública e todos os serviços públicos que são realizados, a administração pública na aquisição de bens para a prestação de serviços, na própria definição das políticas públicas, na implementação de ações que são voltadas para o cidadão, para a sociedade. Então, é possível observar que o recurso público ele tem justamente essa função de promoção do bem-estar. Então, e o que são esses insumos, né, que o autor ele coloca, né, esses recursos públicos? São justamente insumos que são destinados à geração de produtos, certo? Produtos da ação governamental, que por sua vez gerarão impactos numa dada situação. Então veja que nós temos aí uma quantidade de recursos, né, de insumos que são considerados como inputs. Né? Esses recursos, nós temos aqui, por exemplo, né, recursos financeiros públicos. Esses recursos eles são destinados à elaboração de ações, né, que correspondem a atividades governamentais, seja prestação de serviço, seja aquisição de bens para a prestação dos serviços. E por meio dessas atividades, nessa execução dessas atividades, nós temos os outputs, que são justamente o quê? Os serviços e os bens públicos. Certo? Então, os recursos financeiros, inputs, eles são utilizados para o desenvolvimento de atividades governamentais, as ações, né? E, em consequência disso, nós temos aí serviços e bens públicos, que correspondem aos outputs. Né? Então, receita pública. Nós temos aí algumas definições da receita pública. A gente não vai esgotar, né, a questão do tema. Peço que vocês deem uma lida, uma olhada no material que possui algumas definições. Alguns autores, né, a definem essa receita pública. No entanto, eu gostaria de fazer algumas observações, né, para vocês de uma forma geral. A primeira é a colocação do próprio manual de contabilidade aplicada ao setor público, que ele diz o seguinte, que que as receitas elas correspondem a recursos financeiros que o governo tem à disposição para pagar as despesas. Então, isso é evidente. Né? Então, se o meu orçamento ele traz receitas e despesas, então eu vou ter, por um lado, né, a gente está falando aqui primeiro que na origem dos recursos. Né? A gente está falando na origem dos recursos e depois nós vamos falar na aplicação desses recursos por meio das despesas. Então, veja que nós temos aí esses recursos estão disponíveis, né, para pagamento de despesas públicas, certo? Então esse é o primeiro conceito. O COAMA, né, o COAMA em 2017,
ele coloca que é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, certo? Então, nós estamos falando aqui, lembremos que nós estamos falando de receita pública. E aí, mais à frente, nós vamos falar sobre as suas classificações. Então, todo e qualquer recolhimento que é feito aos cofres públicos, né, é considerado como receita pública. Além da variação ativa proveniente do registro do direito a receber. Né? Então, por exemplo, na administração privada nós temos, por exemplo, duplicadas a receber. Então, são direitos. Né? Então, quando se faz uma venda, nem sempre as vendas elas são à vista, elas são a prazo. A prazo gera direitos. Certo? Então, aqui nós observamos o quê? Nós observamos que nós temos a possibilidade de ter recursos disponíveis, certo? Ou nós podemos ter recursos provenientes de direitos a receber, né? Então, existe um fato gerador, esse fato gerador ele vai dar a possibilidade de recebimento futuro, certo? Então, esses recebimentos, eles são importantes e necessários para que haja a composição aí da receita pública. Quer seja efetuada através de numerário ou de outros bens representativos de valores, quer seja oriundo de alguma finalidade específica, cuja arrecadação lhe pertença, ou caso figure como depositário de valores, né, que não lhe pertence. A gente vai ver cada uma das classificações, aí vocês vão entender que nós temos recursos que pertencem à administração, que vão ser utilizados pela administração, certo? E nós temos recursos que, como ele coloca aqui, ó, como depositário, ou seja, a administração ela detém por um determinado momento, mas esse recurso ele é devolvido, certo? E aí a gente vai trabalhar daqui a pouco cada uma dessas classificações. Então veja que, por exemplo, mais definições, né? São valores arrecadados pelos entes da federação em decorrência de dispositivos legais e constitucionais, certo? Então, mais uma vez, ó, que figurem como depositário de ingresso. Então, nós temos aí duas situações. Nós temos aquelas arrecadações que são destinadas a determinados tipos de despesas, né, que nós temos aqui, ou apenas recursos em que a administração ela figura como fiel depositária, né? Ela ingressa na administração, mas depois ela devolve-se para o fornecedor, digamos assim. Um exemplo disso é aquelas garantias, né, calção, né, garantias que são dadas por empresas que vencem licitações, principalmente de obras, certo? E eles entregam esses recursos e a partir daí, ao final da obra, isso como garantia, ao final da obra, o que é que acontece? Acontece que a administração, após a obra concluída, considerando todas as etapas, né, de conclusão, ele devolve esse recurso. Então, no momento em que ingressa na administração, ele é uma receita, né? No entanto, no momento em que devolve-se para a empresa, ela é uma despesa, certo? Então, para Silva, a receita pública é tudo que a administração pública arrecada, né? Quer seja efetivado por meio de numerário, bens representativos de valores. Então, assim, vai se repetindo algumas definições, né, de outros autores, certo? E aí nós temos, por exemplo, aqui a citação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. E aqui a gente já traz ele traz o contexto de uma receita pública, e ao mesmo tempo a definição, uma classificação, né? A classificação, que é a classificação inicial que nós vamos abordar, em que a receita pública ela se classifica em receitas orçamentárias, né, que estão, consequentemente, no orçamento, dentro do orçamento, que vão ser utilizadas para a finalidade de saldar despesas públicas, né, ao mesmo tempo que nós temos ingressos extra-orçamentários. Então, qual é a diferença, professor? Então, vamos lá. Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros aos cofres públicos
denominam-se de receitas públicas. Então, isso, o manual ele traz, né, que todo ingresso é receita pública. E a receita pública ela pode ser registrada como o quê? Como receita orçamentária, né, como está aí grifado, né, de vermelho. E quando é que ela é receita orçamentária? Quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário. Ou seja, eu vou arrecadar, a administração pública ela arrecada o recurso público e a partir daí o que é que vai acontecer? A partir daí eu vou utilizar esse recurso para finalidades de saldar com despesas públicas, certo? Então, esse é o contexto aí da receita orçamentária. Ao mesmo tempo que nós temos ingressos que não são orçamentários, são denominados de ingressos extra-orçamentários. Então, receita pública, nós temos orçamentária e extra-orçamentária, sendo que a orçamentária corresponde àqueles recursos que estão disponíveis, né, para a administração pública, enquanto os ingressos extra-orçamentários, eles representam o quê? Apenas entradas compensatórias, como a gente deu o exemplo anterior, certo? São entradas compensatórias. Ele tem a entrada, ele vai ficar no cofre por algum tempo, né, lá na administração, e depois esse recurso ele sai, certo? Então ele vai para o seu destino. Então veja que mais algumas definições. Nesse contexto aqui que a Receita Pública ela auxilia o Estado a enfrentar todos os encargos com a manutenção da sua organização. Então aqui ela está voltada, já especifica, não a classificação, mas o destino desse tipo de receita, né, desse tipo de ingresso de recursos públicos. Então veja que ele é utilizado tanto na manutenção da organização da entidade, o custeio dos serviços também, né, a segurança da soberania, iniciativas de fomento e desenvolvimento econômico, certo? Então nós vimos lá no orçamento que nós temos classificações, nós temos funções do orçamento. Então essas funções elas são obtidas por meio desse trabalho no contexto de receitas e despesas. Então a receita ela vai, como origem de recursos, ela vai ser utilizada para esse estímulo, né? Tanto ao pagamento de custeio, como a organização da manutenção da organização, assim como o próprio desenvolvimento econômico e social, né? Então pensando aqui na sociedade em termos mais abrangentes, e também a composição do patrimônio, né? A composição do patrimônio da administração. Então são recursos que são previstos em legislação e posteriormente são arrecadados pelo poder público. Então veja que nós temos, como nós já vimos, princípios, né? O princípio da legalidade ele traz justamente quais são esses recursos que são previstos e devem ser arrecadados pela administração pública. Muitas vezes não, na verdade não se pode de maneira alguma arrecadar algo que não tenha previsão, né? Por quê? Porque isso é ilegal. Então, essa previsão e essa arrecadação, ela tem justamente a finalidade de quê? De realizar os gastos que vai atender às necessidades ou demandas da sociedade, como nós já apontamos anteriormente. Certo? Então, veja que, mais uma vez, né, entre os recursos que o Estado obtém, né, nós temos aí algumas que possuem uma entrada definitiva, né, de forma definitiva, e outras que são restituíveis, né? Então, veja que na classificação da Receita Pública, né, então, nós temos aqui, alguns autores eles colocam que no primeiro grupo, aquelas receitas que incorporam de forma definitiva ao patrimônio, elas são receitas públicas, chamadas, né, estrito sensu, e aquelas que são restituíveis no futuro são chamadas apenas de ingressos públicos, né, que são aquelas ingressos extra-orçamentários, cuja característica é a restituibilidade futura, pois são simples movimentos de fundos. Então, qual a diferença aqui?
Veja que alguns autores colocam, nesse ponto aqui, esse autor ele coloca que a receita pública é apenas o que se recebe, o restante que vai receber, mas que vai ser restituído, vai ser um ingresso público, né? Quando na verdade nós vimos que a própria receita pública, ela, para o manual de contabilidade aplicada ao setor público, ela se divide em receita orçamentária, né, que é aquela que compõe o orçamento, e aí ela vai incorporar o patrimônio, né, e ingressos extra-orçamentários, né, extra-orçamentários. Então, isso é importante a gente frisar. Por quê? Porque essa situação aqui, né, de ser extra-orçamentário, nós vamos ver as suas classificações de uma forma mais organizada, né, específica, daqui a pouco, né? Então veja que nós temos aí conceitos legais que tratam sobre receita pública, entre eles a Lei 4.320, né, que ela traz no seu artigo 3º. Então, a Lei dos Orçamentos, ela vai compreender todas as receitas, inclusive operações de crédito. A gente já viu que operações de crédito são empréstimos, né, que são realizados. Então, é um tipo de receita, porque vai entrar nos cofres públicos. E no parágrafo único, ele diz que não se consideram, para fins deste artigo, as operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias, né? Então veja que a Lei 4.320 ela traz que as receitas elas são, né, todos os ingressos, né? A Lei dos Orçamentos ele vai compreender as receitas, inclusive de operações de crédito. No entanto, ela no orçamento não vai ser possível colocar no orçamento, por exemplo, as receitas extra-orçamentárias, né? Evidentemente, por quê? Porque eu não vou saber, por exemplo, qual valor vai ingressar no meu orçamento. E como eles são transitórios, né? Como são transitórios essas receitas, então essas receitas elas são extra-orçamentárias. Então, por exemplo, o exemplo da calção, né, que a gente falou. A empresa ela entrega um recurso, esse recurso ele é devolvido ao final do trabalho, da obra. Então, isso é caracterizado como ingresso extra-orçamentário, certo? Então, veja que esse ingresso extra-orçamentário, ele tem uma situação aí em que nós devolvemos para a entidade posteriormente. Certo? O artigo 57, ele diz que, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º, serão classificadas como receita orçamentária, sobre as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Então, o que é que ele coloca? Ele coloca que as operações de crédito elas são receitas orçamentárias, mesmo que ainda não previstas no orçamento. Exemplo, eu posso estabelecer no meu orçamento, como é uma previsão, a possibilidade de um empréstimo, por exemplo, de 50 mil reais, certo? Por exemplo. No entanto, o que é que acontece? Ao executar o orçamento, então isso aqui foi planejado para 2021, certo? Planejado lá em 2020. Em 2021, o que é que acontece? Em 2021, o que é que acontece? Vamos para a execução. Observou-se que 50 mil era um valor insuficiente, né, para contrair o empréstimo. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão autorizar um empréstimo maior, de 80 mil. A gente observa o quê? Que essa diferença de 30 mil, ela não constava no orçamento, correto? Por quê? Porque a previsão era 50. No entanto, essas operações de crédito, como o artigo 57 ela coloca aqui, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Então, no orçamento foi previsto contrair um empréstimo de 50 mil,
certo? No entanto, nós observamos que houve a necessidade de contrair mais 30 mil, certo? Então veja que esse exemplo é um exemplo clássico da operação de crédito que é prevista, mas ela é insuficiente, e aí a própria legislação ela já diz isso, né, no seu artigo, né, 57, informando que as operações de crédito, mesmo que ainda não estejam previstas no orçamento, elas são consideradas como receita orçamentária, certo? Então, a gente vai já ver a classificação, né? Qual é a principal diferença entre as duas, certo? E aí o artigo 35 também da 4.320, ele diz que pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, certo? Então a gente vai ver, então aqui nós conseguimos observar o quê? Que nós temos um enfoque de receitas no orçamento, né? Então o orçamento ele vai compreender todas as receitas, né? Apenas aquelas que têm entradas compensatórias, aqui eles não vão considerar, que é o que nós chamamos de ingressos extra-orçamentários, certo? Ela dá o exemplo da operação de crédito, né, que o orçamento, mesmo que ele não consiga prever, né, então a operação de crédito é uma receita orçamentária, certo? E depois ele coloca que pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Então, se arrecadou-se 80 mil reais no ano de 2021, então 80 mil reais corresponde às receitas do exercício financeiro de 2021. Beleza? E aí vamos entrar nos estágios da receita. Então veja que, de uma forma esquematizando aqui, nós temos as receitas que são entradas. Essas receitas correspondem a todos os recebimentos. Então, todos os recebimentos, receita. E essa receita ela se classifica. Por um lado, nós temos ingressos que vão ser restituídos no futuro, certo? Então, são entradas de recursos que vão ser restituídas no futuro. E, por um lado, nós vamos ter ingressos que não serão restituídos. Então, nós temos aí duas situações, ingressos restituídos e outros não. Os ingressos que serão restituídos no futuro, nós temos aí uma simples entrada de caixa. Então, eu arrecado um valor, depois eu devolvo esse valor. Então, apenas uma entrada. Entrou no caixa, depois saiu. Os ingressos que não vão ser restituídos é o que nós chamamos de receita pública efetiva, certo? Então, a receita pública efetiva é aquela proveniente de quê? De ingressos que vão compor as despesas, vão fazer face às despesas públicas, os quais eles não serão, né, restituídos no futuro, certo? E aí a gente vai ter a classificação da receita pública, certo? Então, qual é a classificação da receita pública? E aí nós vamos ter algumas classificações, né? E aí após essas classificações, a gente vai terminar por aqui, né? Em outro momento nós vamos falar sobre os estágios. Então veja que nós temos a primeira situação, que são os ingressos extra-orçamentários, né? A gente já começou falando sobre os extras, né? Como nós acabamos de ver, existem situações em que o recurso ele entra nos cofres, né? E apenas uma movimentação de caixa, e depois ele sai. Então, o que é um ingresso extra-orçamentário? São recursos financeiros de caráter, e essa questão é fundamental, né? Vejam que essa característica do ingresso extra-orçamentário é fundamental. Então, ele tem caráter temporário, do qual o Estado ele é mero agente depositário, certo? Então, sua devolução não se sujeita à autorização legislativa, portanto, não integram o quê? A lei orçamentária anual, certo? Então, para integrar a lei orçamentária anual, o que é que deve acontecer? Ele deve arrecadar o recurso, e o recurso ele deve estar disponível para utilizar, né, no pagamento de despesas públicas, certo? Então, isso é a receita orçamentária, certo?
Quando não se caracteriza dessa maneira, como nós temos aí a questão temporária, a questão da própria do Estado como mero agente depositário, e aí nós temos aí essa classificação pelo manual de contabilidade aplicada ao setor público. Então veja que, e aí continuando, por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extra-orçamentários em geral não têm reflexo no patrimônio líquido da entidade. Certo? Então, quais são os principais exemplos dos ingressos extra-orçamentários? Então, veja só, como nós falamos, depósitos em calção, as fianças, né? As fianças, ou seja, ele depósito em calção, então ele entrega um valor para o Estado, né, para a administração, e depois a administração devolve em um momento futuro. Então, isso são ingressos extra-orçamentários. Então, entrou num determinado momento, depois ele sai, né, da administração. Então, as operações de crédito por antecipação de receita. Então, veja que na própria lei ela já cita o que é alguns exemplos de ingressos extra-orçamentários. Então, veja só. O que são essas operações de crédito por antecipação de receita? A gente sabe que operações de crédito, todas as operações de crédito são receitas orçamentárias, certo? E aí, a exceção é o quê? A operação de crédito por antecipação de receita que é chamada de aro, né? Que é um ingresso extra-orçamentário. Então, é aquela situação em que eu tenho 50 mil para receber no dia 25 de maio, por exemplo, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou buscar um empréstimo, né, como o próprio nome diz aqui, uma operação de crédito, um empréstimo, antecipando essa receita. Então, hoje, dia 20 de abril, certo? Eu vou antecipar e vou contrair um empréstimo de 45 mil, por exemplo, certo? Então, o que foi que aconteceu? Eu antecipei uma receita, né? Então, nesse caso, o que foi que aconteceu? Ele ingressou esse recurso, né, 45 mil, vai ser utilizado, mas, posteriormente, ele vai devolver, né, ao local onde ele contraiu esse empréstimo, né, 50 mil. E a receita orçamentária? Então, os ingressos extra-orçamentários, nós temos poucas observações, né? O importante é a característica de ser temporário, né, da temporalidade, e a questão também de ser depositário, né, como a gente viu. Já a receita orçamentária, eles são recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que aumenta o saldo financeiro da instituição. Então, o instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, a gente já viu que é por meio desses recursos que se viabiliza essa execução de políticas públicas. E as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações, cuja finalidade e princípio é o quê? Mais uma vez, atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Então, isso quem traz é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, veja que isso é muito importante, que vocês vejam que a receita orçamentária ela se caracteriza, por meio dela que se viabiliza essa execução de políticas públicas. Veja que na receita, no ingresso extra-orçamentário, e aí as nomenclaturas, pessoal, nós tínhamos antes uma receita extra-orçamentária e a receita orçamentária, né? Classificação da receita pública, orçamentária e extra. No entanto, alguns livros ainda trazem isso, mas com as mudanças das normas internacionais, então percebeu-se que a nomenclatura mais adequada seria não uma receita extra, mas um ingresso extra, né? Porque o ingresso, por quê? Porque ele entra na administração pública e posteriormente ele sai, né? Então a receita é aquela que é uma receita efetiva, que a receita eu obtenho e eu vou gastar, né, digamos assim, para
realização das políticas públicas, certo? Então, para a finalidade de quê? De atender às demandas sociais. Então, as receitas, elas pertencem ao Estado e transitam pelo patrimônio do poder público. Então, via de regra, por força do princípio da universalidade, elas estão previstas na lei orçamentária anual. Então, vejam aí a questão aí do exemplo aqui dos princípios, né? Vejam como é importante nós observarmos inicialmente os princípios que já existiam, né? Nós estudarmos isso para depois nós tratarmos sobre esses princípios na receita e na fase de receita e despesa. Então, para finalizarmos essa parte, né, das receitas ingressos extra e receitas orçamentárias, então a gente vai finalizar por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver o que? As receitas orçamentárias, elas têm as suas classificações, né? A gente vai ver cada uma delas, e os estágios da receita, certo? Então, em sentido mais estrito, chama-se receita pública, apenas as receitas orçamentárias, certo? Então, veja que alguns autores colocam um sentido amplo e um sentido mais estrito. No sentido estrito, as receitas, as receitas públicas, elas são apenas as receitas orçamentárias, né? Então, veja, nós temos ingressos de valores nos cofres públicos, né? Esquematizando aqui, por meio de receitas orçamentárias. Então, alguns já chamam de receitas públicas apenas as receitas orçamentárias. Em contrapartida, nós temos o quê? Os ingressos extra-orçamentários, certo? Ingressos extra-orçamentários, que é justamente aquilo que nós já falamos, né? Posteriormente, vamos ver algumas questões, exercícios, e a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, e nós temos as receitas intra-orçamentárias. Então, o que são receitas intra-orçamentárias? São aquelas originadas de operações intra-orçamentárias, ou seja, aquelas que resultam em despesa de um órgão e receita para um outro, desde que ambos, e aí esse é o ponto principal, pertençam à mesma esfera de governo e sejam integrantes do mesmo orçamento fiscal e seguridade social. Então a gente sabe que o orçamento ele se divide em três, né? Ele é composto, na verdade, por três: o orçamento fiscal, da seguridade social e o orçamento de investimento nas empresas, né? Então veja que se eu tenho um órgão, né, da mesma esfera de governo, eu vou colocar um exemplo aqui, nós temos duas universidades, certo? É a mesma esfera de governo, na esfera da educação, certo? A universidade X, ela envia para a universidade Y um valor de 50 mil reais, por exemplo, certo? Então, para a universidade Y, esses 50 mil aqui é uma receita intra-orçamentária, e para a universidade X, isso é uma despesa intra-orçamentária. Então, veja a classificação. São aquelas que resultam em despesa de um órgão, tá aqui, na universidade X, e receita para outro, universidade Y, desde que ambos pertençam à mesma esfera de governo. Então, às vezes, tem essas transferências de recursos, que são intra-orçamentárias, são da mesma esfera de governo, e aí nós chamamos de receita intra-orçamentária, certo? Então, vamos lá. No artigo 35, ele diz que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, certo? Então, como é que eu vou identificar? A gente vai tratar a parte da despesa em outro momento, certo, pessoal? A gente vai falar aqui sobre as receitas. Então, como eu vou identificar, como eu vou reconhecer a minha receita pública? Então, devemos sempre fazer a seguinte pergunta, né? A receita que está sendo recolhida pertence ao Tesouro ou ao órgão que está recebendo? Então, né, por exemplo, a situação em que eu vou perguntar se
O imposto de renda. Esse recurso, ele pertence ou não? Então, pertence. Então, vai ser uma receita pública. O exemplo do calção, né? A empresa que vai construir o hospital X, ela entrega 10 mil reais de garantia. Esse recurso, ele pertence ao Tesouro? Não, não pertence. Ele é apenas, ele está em caráter temporário e vai ser devolvido posteriormente para o órgão. Certo? Então, pessoal, a gente finaliza aqui esse primeiro momento, né, da classificação da receita e do conceito inicial de receita. Na próxima aula a gente vai falar sobre especificamente da receita orçamentária, assim como os estágios da receita, e depois a gente fala sobre a despesa, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.